Fala aí, galera do canal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês agora o novo torno que eu estou fazendo, né? Eu gostei muito do torninho que eu fiz anteriormente, tá ali. Só que eu decidi fazer um torno mais profissional, né? Decidi fazer um serviço aí mais original. Eu quero fazer um torno mesmo bem profissional mesmo, bem robusto. Então aqui tá... Ixi, é bem pesado, pessoal. Então, peço desculpa aí a vocês, a curiosidade aí dos bichinhos, né? Eles gostam de ver aqui o serviço. Eles são fã do canal aí. Então, eu já soldei aqui, ó. Essas cantoneiras já tava com essa parte soldada. Eu só cortei e emendei aqui, né? Emendei aí. E também emendei aqui. Isso aqui era uma peneira, pessoal. Tinha uns rolamentos aqui, né? Esse aqui era mais largo, era mais ou menos aqui assim. A gente vai desmanchar a peneira para fazer um novo torninho aí. Isso aqui é pesado, pessoal. Isso aqui é bem grosso. Uma cantoneira bem reforçada. Os mancais, eu tava tendo essa ideia aqui, ó. Que tem um rolamento 60... Acho que é 6004. Deve ser isso aí. Depois eu coloco a medida aí pra vocês aí no vídeo aí. Na edição eu coloco a medida certinha. Então, esse rolamento aqui é daqui, ó. Né? E eu tenho um amortecedor ali. E é o amortecedor do Onix. O amortecedor dianteiro, né? Que o eixo dele dá certinho nesse rolamento. Então a gente achou esse cubo de moto ali. Deu certinho. Na hora que eu vi, pessoal, já lembrei logo de um mancal de torno. 4 parafusos, né? Aqui o lugar de colocar o rolamento. Aqui por dentro tem outro para colocar o mesmo rolamento. Então vai ser 2 rolamentos. Um por dentro e um por fora. Essas partes aqui eu vou tirar. Esse parafuso aqui tudo ensaio, ó. Vai ser colocado pro lado de cá, tá entendendo aí, ó? Porque aqui vai ser colocado assim, ó. Vai ter uma base aqui em cima, né? E vai ser colocado assim, ó, e parafusado. Um aqui e outro aqui. Agora é difícil achar duas dessas, né? Então eu vou dar um grau nisso aqui para ficar melhor. Vou tirar isso aqui. Tirar aqui assim, ó, para ficar certinho. E tirar os parafusos. Para colocar eles pelo lado de cá, ó. E aí depois eu vou mostrando para vocês aí, viu? Então, pessoal, agora aqui é o novo torno que eu tô fazendo junto com meus dois irmãos, né? Que tá me dando uma força aí nesse torno. E a gente vai fazer um torno profissional agora, né? O nosso objetivo é esse. Aqui já soldamos aqui 2 cantoneiras bem robustas. Os pés aí, né? Vai ser soldado ali também. E meu irmão tá soldando a parte do cabeçote aqui, ó. A parte que vai ser o cabeçote, né? E aí eu fiz um pequenininho lá e meu irmão achou bastante interessante. E aí me chamou para fazer um robusto, né? Um torno profissional. E a gente tá na luta aí para fazer o torno profissional. Beleza? Ali tá continuando a soldagem, né? E aí a gente vai mostrando para vocês aí, de acordo com a construção aí que a gente for fazendo. A gente vai mostrando aí os passo a passo para vocês aí, para estar fazendo também na sua casa aí, beleza? É isso aí, pessoal. Então, pessoal, tá aí o rolamento 6004. Ele entra aí 100% nesse amortecedor. Esse amortecedor aqui é o amortecedor do Onix dianteiro, né? Aí aqui eu fiz assim, ó. Esse aqui era um cubo de moto, né? Eu cortei essas partes aí, coloquei os parafusos que estavam para esse lado, coloquei para cá. Aqui vai se encaixar do rolamento. Se encaixar desse jeito aí, né? Aí tem essa arruela aqui que por coincidência eu achei. E ela vai ser colocada aqui em cima. Aqui. Aí vai ter, eu vou soldar umas abazinhas aqui, pra cá e pra cá e pra cá. Furar uns buracos. Aí vai parafusar aqui nesses lugares aqui onde eram os outros parafusos aqui, ó.
para não correr risco desse rolamento querer aí sair daí, né? Para ficar mais bem colocado. Eu estou usando aqui uma arte de amortecedor do Onyx. A arte, se não me engano, é dianteira, né? Amortecedor dianteiro. Eu tirei a arte dele. Aqui eu vou cortar e vou fazer uma rosca até aqui. Uma rosca bem mais grossa do que essa. E aqui eu vou colocar a polia escalonada. Eu vou cortar essas pontas de parafuso, né? Vou colocar a polia. Aqui, esse aqui, meu irmão achou era um cabeçote de um compressor velho. Aí ele coube certinho um rolamento 6004 dentro. A gente colocou essa chapa aqui, tipo uma arruela grande. Fizemos um furo com a serra-copo. Colocamos os parafusinhos aí para o rolamento não sacar. E por dentro a gente fez assim, ó. Pegou o mesmo centro do rolamento, que ele dá certinho aqui na arte 6004 aqui. Dá certinho aqui. Colocamos os rolamentos e depois pegamos o centro do rolamento e colocamos um aqui, ó. E o outro tá lá dentro, né? Que vai estar aqui dentro dessa parte aqui, que isso aqui é um cubo de moto, né? Um cubo. Então a gente colocou aí, né? Então a gente colocou aí, pessoal. E eu cortei aqui um pouco. Essa parte desses 4 parafusos era onde segurava a coroa. Eu arrumei essa arruelona grande. Coloquei aqui também com as asinhas, umas abazinhas aqui, ó. Para o rolamento não sacar. Então a gente fez essa caixa aqui de uma chapa que eu tinha ali. E cortei, fiz esse quadrado aqui, né? Colocamos aqui, ó. Fizemos aí os pés, né? Como é material reaproveitado, a pessoa tem que dar uns detalhes, acabamento depois, né? Nos acabamentos. E aqui do outro lado do mesmo jeito, né? Ali tá as pontinhas ali, né? Eu vou fazer ela todinha daquele jeito ali, botar uma ali. Vou colocar outra lá, assim. E outra vindo assim. Pra ser tudo colocado e reforçado. Por enquanto tá só nisso aqui, ó. Né? Mas já tá quase pronto. Ainda falta muita coisa, mas eu vou fazendo uns vídeos mostrando pra vocês aí. No decorrer do tempo, né? Não vai ser muito rápido, porque é bastante difícil encontrar essas peças por aqui, principalmente o motor, né? O motor vai ser o mais difícil aqui para nós. Mas eu vou construir devagarzinho, vou mostrando para vocês aí. Então esse aqui é o pequenininho que eu falei para vocês. Funciona muito bem, já trabalhei bastante com ele, né? Eu gostei muito, por isso que eu decidi fazer o grande, para fazer mais outros serviços mais pesados, né? Nunca terminei a lixadeira de cinta, pessoal, tá aí, ó. Tá parada, só vou pintar depois que eu terminar a base da frente, né? E falta pouca coisa, eu vou terminar ela e mostro depois pra vocês. Por enquanto o projeto tá parado. Vou fazer o torno agora e depois eu vou terminar ela.